Vamos lá, pessoal, para a parte B, que é efetivamente fazer o balanceamento, tá? Esse primeiro balanceamento aí que a gente diz é o balanceamento chamado em meio ácido, tá bom? O balanceamento pode ser em meio ácido ou meio alcalino, tá? Nós vamos mostrar as duas formas aqui. Então, ó, aqui eu tenho a reação, o íon bicromato, né, Cr2O7 2-, em contato com o íon cloreto, vai formar cromo 3 e vai gerar o gás cloro, tá bom? Então a primeira etapa do balanceamento de equação redox era o quê? Era separar a reação em duas partes, uma de oxidação e uma de redução. Então basicamente nós vamos pegar o cromo e separar do cloro, tá bom? Então ó, o que a gente vai observar aqui na reação do cromo? Que Cr2O7 2- está se transformando em cromo 3+. Se eu calcular o NOx desse átomo de cromo, você vai ver que o NOx dele vale mais 6. Se você tiver dificuldade, você pergunta, tá bom? Enquanto esse aqui é um íon simples, o NOx dele é mais 3. Então, ó, o NOx do cromo está passando de mais 6 para mais 3. Está tendo uma diminuição de NOx. Se tem uma diminuição de NOx, eu tenho aqui um processo de redução. Se esse é um processo de redução, o outro provavelmente de oxidação, tá certo? Embora existam alguns processos que seja de auto-oxirredução. Vamos ver aqui, ó. Outra reação é a do cloro, né? Eu tenho aqui o cloreto se transformando em cloro. Colocando o NOx do cloreto é um íon simples, -1, e do cloro é 0, porque é uma substância simples. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos abordar todas aquelas fases que nós vimos para cada uma dessas reações, tá certo? Então vamos pegar primeiro a reação de redução, tá ok? Então vamos trabalhar com ela só, nesse primeiro momento. Então tá aqui a reação de redução, em que o íon bicromato se transforma em cromo 3+. Primeira fase diz para a gente balancear todos os elementos que não são oxigênio e hidrogênio. Então, ó, aqui tem oxigênio e cromo, então eu vou ter que balancear o cromo. O que eu observo aqui, ó? Aqui eu tenho 2 cromos e aqui eu tenho um só. Então eu tenho que acertar as quantidades de cromo. O que eu vou fazer? Vou multiplicar essa quantidade por 2, de tal forma que eu acerte os outros elementos que não oxigênio e hidrogênio. Então agora eu tenho 2 cromos e 2 cromos. Próxima fase é acertar oxigênio. Como é que eu acerto oxigênio? Eu adiciono águas, tantas águas quantas necessárias, para igualar as quantidades de oxigênio. Então, ó, se a gente observar nesta reação aqui, ó, eu tenho 7 oxigênios aqui e aqui eu não tenho nenhum. Se eu tenho 7 oxigênios, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar 7 águas nesse segundo termo aqui nos produtos. Está aqui as 7 águas. Dessa forma, eu acertei já o cromo e os oxigênios. Tenho 2 cromos nos ambos os lados, 7 oxigênios de ambos os lados. Quando eu acertei o oxigênio, o próximo passo, o item C, é acertar os hidrogênios. Como a reação está sendo balanceada em meio ácido, eu vou acertar os hidrogênios na forma de H+. Então aqui, nos reagentes eu não tenho nenhum hidrogênio, no produto aqui eu tenho 14 hidrogênios, ó. Então o que eu vou ter que fazer? Adicionar nos reagentes 14 íons de hidrogênio. Tá aqui, 14H+. Então a reação fica agora assim, 14H+, mais Cr2O7 2-, formando 2 cromos 3+, mais 7 águas. Se você for observar aqui, ó, eu tenho 14 hidrogênios de ambos os lados, 7 oxigênios de ambos os lados e 2 cromos de ambos os lados, tá bem? Feito isso, eu já fiz aquilo que a gente chama de balanceamento de massa, né? Balanceamento mássico, vamos dizer assim. Ou seja, obedecer à lei de Lavoisier, da conservação das massas. O quanto eu tenho de átomos nos reagentes, eu também tenho nos produtos. Falta agora balancear as cargas. E como é que a gente faz isso? A gente vê quantas cargas positivas tem nos reagentes e nos produtos, ou negativas, tanto faz. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho 14 cargas positivas, mais 2 cargas negativas, num total de 12 cargas positivas nos reagentes. Nos produtos eu tenho 2 vezes 3 aqui, ó, 6 cargas positivas. Se nos reagentes eu tenho 12 cargas, nos produtos eu tenho 6, o que eu tenho que fazer? Adicionar elétrons do lado que tem mais cargas positivas, de tal forma a igualar, tá bom? Então aqui eu tenho 12 cargas positivas, aqui eu tenho 6. Eu vou ter que adicionar 6 cargas negativas aqui. Para essas 6 cargas negativas
contrabalancearem com essas 12 positivas, resultando em 6 cargas positivas, que é a quantidade de cargas que eu tenho aqui nos meus produtos. Então perceba que eu tenho que adicionar elétrons do lado que tem maior número de cargas positivas para igualar essas quantidades entre reagentes e produtos. Feito isso, eu tenho todos os átomos balanceados e todas as cargas balanceadas para a reação de redução. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para reação de oxidação, ou seja, para essa reação aqui, ó. Então vamos lá. Na oxidação, ó, isso aqui é mais fácil, né? O cloreto está se transformando em cloro. A fase A é o quê? Acertar a quantidade de átomos, exceto oxigênio e hidrogênio. A quantidade de átomos é cloro. Aqui eu tenho 2 cloros. Aqui eu tenho um só. Vou multiplicar aqui por 2 para ter 2 cloretos formando o Cl2. O item B, que é acerto de oxigênio. O item C, que é acerto de hidrogênios, não são necessários aqui, tá bom? A gente já vai passar para o D direto, por quê? Porque não tem nem oxigênios nem hidrogênios aqui nessa reaçãozinha nossa, né? A gente vai acertar direto cargas. Eu tenho 2 cargas negativas aqui, ó, e 0 carga aqui. Então eu tenho que igualar, onde tiver menor número de cargas positivas, onde tiver maior carga positiva, né? Ou menor negativa, nesse caso é uma carga 0, né? Vou adicionar 2 elétrons para igualar essas cargas. Pronto, tá aqui a segunda reação. Então já fiz a reação de oxidação e de redução. O que eu vou fazer agora? Colocar uma diante da outra e acertar as quantidades de elétron, multiplicando as equações por fatores tais, né, por números tais, números inteiros tais, que igualem essas quantidades de elétrons. Se você lembrar, na equação de redução eu tinha 6 elétrons e na de oxidação eu tenho 2 elétrons. Então eu vou ter que pegar essa equação e multiplicar por 3. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Multiplicar a reação de oxidação por 3 para ter 6 elétrons, que é o total de elétrons da reação de redução, ficando assim. Aqui é a reação de redução, né? 6 elétrons mais 14H+, mais bicromato, formando 2 cromo 3+, mais 7 águas. E aqui, multiplicando esta equação por 3, eu vou ter o quê? 6 cloretos, formando 3 Cl2 e 6 elétrons. Corto o que dá para cortar, nessa equação só dá para cortar elétrons, tá bem? Vou cortar os 6 elétrons, lembra que na equação final não podem sobrar elétrons, e vai ficar assim a equação final. 14H+, mais 6 cloretos, mais Cr2O7, 2-, formando 2 cromo 3+, mais 3 Cl2, mais 7 águas. Os elétrons foram cortados. Muito bem. O último passo é perceber se essa reação está certa ou não. Como é que eu faço isso? Fazendo a conferência, né? Então vamos conferir, tá bom? Primeiro, vamos conferir os átomos para saber se as massas estão iguais, né? Massa de reagente de produção iguais, vamos lá, ó. Tem 14 íons de hidrogênio aqui, ó. 14 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 7 vezes 2, 14 de hidrogênio. O hidrogênio está ok. Aqui eu tenho 6 cloros. Aqui eu tenho 3 vezes 2, também tenho 6 cloros. Cloros também está ok. Cromo eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2. Está ok. Aqui eu tenho 7 oxigênios e aqui eu tenho 7 oxigênios, está ok. Perceba que todos os átomos que eu tenho nos reagentes têm também igual quantidade nos produtos, indicando que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Falta agora só fazer o balanceamento de cargas para saber se a quantidade de cargas dos reagentes e produtos são iguais, tá bem? Então vamos lá. Aqui nos reagentes eu tenho 14 cargas positivas, 6 cargas negativas e 2 cargas negativas. 14 menos 8, né? Tem 8 cargas negativas, vai dar 6 cargas positivas. Nos produtos eu só tenho aqui cargas, ó. 2 vezes 3 cargas positivas, são 6 cargas positivas. Então nos reagentes eu tenho 6 cargas positivas, nos produtos também tenho 6 cargas positivas, indicando que as cargas também estão ok. Então a equação está totalmente balanceada, tá bem? Aqui eu deixo 2 exercíciozinhos para vocês brincarem, para vocês treinarem, fazer balanceamento pelo meio ácido, né? Método ácido, vamos dizer assim. Tá aqui as 2 reações, tentem fazer. Se tiverem dificuldades, na próxima aula ou no plantão, tirem as suas dúvidas. Continuando, agora a gente vai fazer o balanceamento em meio alcalino, tá ok? Então vamos lá, ó. Em meio alcalino, o Brown
que é o livro que eu estou usando aqui para mostrar essa matéria para vocês, ele se utiliza de uma metodologia bastante fácil e diferente, tá? Até de outras obras, né? Se você estiver utilizando outra obra qualquer, se tiver dificuldade, por favor, pergunte, né? Eu vou continuar usando essa aqui. Então, ó, balanceamento em meio básico. Faça o balanceamento como se fosse meio ácido. Os íons H+ deverão ser neutralizados com igual quantidade de íons de hidroxila, adicionados nos reagentes e nos produtos. Então, você vai fazer no método ácido mesmo, que a gente fez até agora, tá certo? Então, num determinado momento tem uma certa quantidade de H+, o que você vai fazer? Você vai adicionar uma certa quantidade de OH- para neutralizar completamente. Se você adiciona nos reagentes, você tem que adicionar a mesma quantidade de hidroxila nos produtos, e vice-versa, tá bem? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. NO2-, né, o íon nitrito, mais o alumínio, eles estão reagindo formando amônia e hidróxido em um íon complexo, né? Um hidróxido de alumínio 3, né, um tetrahidróxido aqui que tem uma carga negativa. A reação do alumínio formando aqui, se eu for calcular o NOx, alumínio 3+, tá bem? É uma reação de oxidação, aumento de NOx, enquanto do nitrito formando amônia, o NOx do nitrogênio é +3 no nitrito e -3 na amônia, tá? Então eu tenho um fluxo aqui de 3 elétrons nesse processo e aqui eu tenho um total de 6 elétrons de fluxo, ok? Muito bem, na oxidação. Então vamos trabalhar primeiro, ó, de novo a gente tem a reação de oxidação e redução, a primeira etapa, né? É separar a reação em uma parte em duas semi-reações, depois trabalhar separadamente essas reações. Então vamos trabalhar primeiro com a reação de oxidação. Alumínio, formando alumínio tetrahidróxido de alumínio, né? Tem uma carga negativa, um íon complexo. O item A é acertar todos os átomos que não oxigênio e hidrogênio, já estão acertados, o alumínio. O item B é acertar a quantidade de oxigênios adicionando água. Então veja aqui, ó, aqui não tem oxigênio, aqui tem 4 oxigênios. Então o que eu vou fazer? Adicionar 4 águas aos reagentes. Pronto, acertei o oxigênio. Próxima etapa é você acertar hidrogênios. Aqui eu tenho 8 hidrogênios, ok? 4 vezes 2, e aqui eu tenho 4 hidrogênios. Então, preciso de mais 4 hidrogênios desse lado, que eu vou adicionar na forma de H+, ok? Feito isso, eu vou adicionar as cargas elétricas para igualar as cargas. Nos reagentes aqui, ó, 4 águas neutras mais alumínio que é neutro, não tem cargas. Aqui, esse complexo tem uma carga negativa, com 4 cargas positivas dos íons H+, eu tenho um resultado de 3 cargas positivas. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar elétrons para igualar as cargas de reagente produto. Então, vou ter que adicionar 3 elétrons aqui. Aí eu tenho 4 cargas negativas, com 4 cargas positivas, dando carga nenhuma, né? Um resultante de carga zero, que é o que eu tenho aqui nos reagentes. Feito isso, como a reação está sendo em meio básico, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar hidroxilas tantas quantas necessário nos reagentes e nos produtos para neutralizar o íon H+. Eu tenho 4 H+ nos produtos, então vou adicionar 4 hidroxilas aqui, que eu coloquei em amarelo, e vou adicionar 4 hidroxilas lá do outro lado. Ok? Ó, perceba que eu adicionei hidroxilas nos produtos para neutralizar o H+, e a quantidade de hidroxilas que eu adicionei nos produtos, eu adiciono igual quantidade nos reagentes. Perceba que 4H+ com 4OH- forma 4 águas. E aqui eu tenho 4 águas, né? Então a próxima fase seria adicionar o OH- em reagentes e produtos e simplificar a equação. Então essas 4 águas eu vou cortar com essas 4 águas. Simplificando a equação, eu vou ter aqui 4 íons de hidroxila, na presença de alumínio metálico, vai formar o tetrahidróxido de alumínio, que é um complexo de uma carga negativa, né, um ânion, e 3 elétrons. Tudo bem? Perceba que aqui eu tenho uma carga negativa com 3 elétrons, 4 cargas negativas, que é o total de cargas negativas que eu tenho aqui. Então, significa que essa equação já está tudo certinho, a gente já fez tudo o que tinha que fazer. Agora vamos para a reação de redução. Na reação de redução, o nitrito está se transformando em amônia. Primeira coisa a fazer é acertar os outros átomos que não hidrogênio e oxigênio.
O nitrogênio tem um aqui, então tá tudo bem. Segunda parte é acertar o oxigênio adicionando água. Aqui eu tenho 2 oxigênios nos reagentes, então vou ter que adicionar 2 águas para ter 2 oxigênios nos produtos. Feito isso, a próxima fase é adicionar hidrogênios para igualar também reagentes e produtos. Só que hidrogênio a gente adiciona na forma de H+, né? Aqui eu tenho 3 mais 4, 7 hidrogênios. Tenho que adicionar 7 hidrogênios aos reagentes. Então, 7H+, mais NO2, menos, formando NH3 mais 2 águas, atomicamente está tudo balanceado, tudo bonitinho, tá bom? Agora eu tenho que acertar as cargas. Perceba aqui que nos produtos eu não tenho cargas. A amônia é neutra e a água é neutra, não tenho cargas. Nos reagentes eu tenho 7 cargas positivas e uma negativa, ou seja, um total de 6 cargas positivas nos reagentes. Então eu preciso de 6 cargas negativas para igualar as cargas. Feito isso, os átomos estão igualados e as cargas também estão igualadas. Mas como a reação é em meio básico, lembra? Eu disse que a gente tem que neutralizar os íons H+, com igual quantidade de hidroxilas adicionadas nos reagentes e nos produtos. Então, se eu adicionar 7 íons hidroxila nos reagentes e 7 íons hidroxilas nos produtos, eu vou ter essa equação aqui embaixo. 7 íons H+, com 7 OH- dá 7 águas. Do outro lado eu tenho 2 águas. Posso cancelar essas 2 águas, aqui tinha 7, ficando 5. A equação fica então assim: 6 elétrons mais 5 águas mais nitrito, formando amônia mais 7 íons hidroxila. A fase 3 é o que? Juntar as duas equações, tá bem? Aqui eu já estou juntando as duas equações. A primeira reação, reação de oxidação, 4OH- mais alumínio formando LOH4- mais 3 elétrons. E 6 elétrons mais 5 águas mais nitrito, formando NH3 mais 7 águas. Perceba que aqui eu tenho 6 elétrons e aqui eu tenho 3. Então eu tenho que multiplicar as equações por um valor tal que eu iguale essas quantidades. Então eu vou multiplicar a equação de cima por 2, ficando assim. 4OH- vezes 2, 8OH-. 1 alumínio vezes 2, 2 alumínios. 1 LOH4 vezes 2, 2 LOH4. 3 elétrons vezes 2, 6 elétrons. Repita a equação de baixo, 6 elétrons mais 5 águas, nitrito, amônia e 7OH-. Cancela o que dá para cancelar. Os elétrons, lembra que não pode sobrar elétrons, cancelei aqui os elétrons. E aqui eu tenho 8 hidroxilas e aqui eu tenho 7. Vou cortar essas 7 com essas 8, sobrando uma hidroxila só. Então a equação fica assim, que 2 alumínios em 5 águas com íon nitrito com íon hidroxila vai formar o tetrahidróxido de alumínio e amônia, tá bom? Verificando se está tudo ok, vamos lá. Tenho 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui, alumínio está ok. Tenho 5 vezes 2, 10 hidrogênios, mais um aqui, 11 hidrogênios. Aqui eu tenho 4 vezes 2, 8, mais 3, 11, hidrogênio também está certo. Aqui eu tenho 5 oxigênios, 6, 7, 8 oxigênios. Aqui eu tenho 4 vezes 2, 8 oxigênios, também está certo. Aqui eu tenho um nitrogênio e aqui eu tenho um nitrogênio. Então, em termos de massa, está tudo ok. Falta cargas. Aqui eu tenho uma carga negativa com outra carga negativa, 2 cargas negativas. E nos meus produtos, eu tenho 2 cargas negativas, igualando as cargas também. Então, a equação está assim, dessa forma, balanceada. É uma equação de oxirredução. Tá bem, pessoal? Por hoje é só.